Ieda Martins de Souza. Filha de? Jaci Martins de Araújo e José Manuel de Araújo. Uhum. Tem filhos? Tem uma filha, Catiane Martins de Souza e Carlos Lucielmo Martins de Souza. Só tem 2, né? Só tenho 2. Sim. Ieda, eu vou dar uma pausa aqui um pouquinho na tua história e vamos falar de teus pais, pode ser? Pode. Me fala de teu pai e tua mãe, a vivência deles aqui, lá no passado, nos anos 70, né? Meus pais, eles eram agricultores, né, aqui e criavam animais, né? Sim, criadores. Criadores, né? Agropecuarista. Uhum. Eles plantavam feijão, Sim. Milho e algodão. A atividade dele era atividade rural. Era né? atividade rural. Criador e produtor. Isso. E aí, ele resolveu ir embora daqui. Conta essa história. No início de 70, meu tio veio para aqui, meu tio Inácio, e as coisas estavam muito difíceis. E ele perguntou aos meus pais se queriam ir, né? Papai na época não quis ir. Sim. Né? Aí mamãe decidiu ir conosco e em setembro de 70 meu tio mandou um caminhão né? E nós fomos de Pau de Arara para Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Sim. Que era onde meus avós residiam. Sim. Teu tio e teus avós já residiam lá há muito tempo ou eles também foram migrados daqui para lá nos anos 70 também? Meu tio foi bem antes. Sim. Depois mandou buscar meus avós e meus tios para trabalhar na oficina dele de mola. Teu tio, para quem não conhece ou já ouviu falar, era Inácio da Mola. Sim. Inácio das Molas. Então o Inácio já estava lá há muito tempo. Há muito tempo. Sim. Já tinha essa oficina, né, que depois se tornou uma fábrica de mola. Sim. Próximo a Pitu. Ele tinha era Mandarino, que era referência lá. Sim. Mandarino era o que? Era uma oficina. Uma oficina. Que fabricava molas. Sim. E Inácio tornou-se uma referência ao ponto do nome dele se confundir com a profissão. Se confundir com a profissão. Sim. E aí, Inácio era irmão do teu pai ou tua mãe? Era irmão da minha mãe. Da sua mãe? Da minha mãe. Inácio era dos medeiros? Dos medeiros. Do pessoal do Ó. Que são Ó, Tomé. Sim. São núcleos de minha família materna. Materna. Aí teu pai foi pra lá e teu pai foi trabalhar com oficina? Não, meu pai ficou aqui. Sua mãe que foi? Minha mãe foi que foi com a gente. E meu pai ficou residindo na casa de Tipaulo, onde continuou trabalhando com a agricultura. Continuou aqui com a agricultura? Na comunidade Manuel de Souza? Na comunidade Manuel de Souza. Sim. Aí com uns anos, meu pai foi para lá e começou a trabalhar, tomando conta de fazenda, de uns médicos, e ele tomou conta de 2 fazendas. Na área rural? Na área rural. Sim. E seu pai era o que, Dona Isabel? Irmão. Irmão Dona Isabel? Irmão. Dona Isabel de Severino Januário. Isso. E sua mãe era irmã de Inácio da Mola, né? Que é da família do pessoal da Malhada Vermelha. Você é prima 2 vezes de Januário? Isso, sou prima 2 vezes de Januário. Pelos 2 lados. Sim. E aí vocês foram bem criança? Você e seus irmãos, tudo? Eu fui com 7 anos. Você era da Mais Nova? Eu era da Mais Nova. Sim. Eu era a caçula, né? Você é caçula. Eu era caçula. Sim. E seus irmãos foram todos criados lá? Nós fomos todos criados lá. Sim. Numa maior parte pela minha mãe e pelo meu irmão mais velho, que os pequenos, né, que eu digo assim, dos mais novos, chamam meu irmão de Tipalinho, que muita gente não entendia o porquê da gente chamar ele de Tipalinho, porque a gente meio que tornou ele um pouco pai, uma referência, né?
já que papai ainda morava aqui, a gente tornou ele como referência de pai pra gente, né? Por isso que falam... Tipalinho. Tipalinho. É, a gente chama de Tipalinho com ele. Paulo é o barbudo? É o barbudo. Sim, é o mais velho, o vaqueiro. O vaqueiro. É. Cultiva a tradição, né? Ele mantém a tradição lá viva o tempo todo. Ele e meu irmão Fernando, que Fernando ainda tem cavalo até hoje. Paulo foi porque ele teve um problema de saúde e nós pedimos a ele para que ele não maneirasse e não criasse mais cavalo. Sim. Aí seus irmãos todos moram lá, continuam morando lá? Todos moram lá. Todos família, construíram família? Construíram família, todos eles, cada um tem 2 filhos. Só meu irmão Eliodório, que mora em Curitiba, tem 3 filhos. Sim. E minha irmã Gilvanete também tem 3 filhos. Sim. Os outros todos têm 2. É. Sim. Sua mãe faleceu nos anos agora recentes? Foi. Sim. Em 2021, em maio de 2021. Sua mãe foi profissional em alguma área ou foi dona de casa? Mamãe era costureira. Aqui era agricultora, mas já tinha esse dom de costurar e lá ela se tornou costureira. Referência. Referência. Né? Sim. Então, de certa forma, a profissão dela ajudou a criar vocês? Ah, com certeza. Sim. Foi o que mantinha a gente. Eram meus irmãos na oficina, e minha irmã Maria Helena, né? Sim. E mamãe, costurando. Era que nos mantinha. E meu tio Inácio, porque durante a vida dele todinha, enquanto a gente não tinha digamos assim, uma situação financeira, ele custeava o aluguel da casa da gente. Ajudava. Uma estabilidade. Foi. Né? Enquanto mamãe não construiu uma estabilidade. Então, sua infância foi lá? Minha infância foi lá. Então vocês saíram de Saudade de Pau de Arara, foi? Naquela época era muito... De Pau de Arara, e eu sempre comento que vovô Chico Dé, né, que chamam Chico Dé, vovô Francisco, ele me deu uma nota roxa, porque ele era meu padrinho. Sim. E ele me deu uma nota roxa, que até hoje eu não descobri quanto era o valor daquele dinheiro. Mas quando a gente chegou em Mamanguape, hoje eu sei, né? Aqui na Paraíba? Atrás, sim. Aí foi mamãe... por ali por quê? Não sei. Aí mamãe deu café, né? Sim. A gente tudinho com esse dinheiro e ainda sobrou dinheiro. Então a nota valia muito, eu acho que a nota valia muito. Você ainda tem a lembrança da nota? Tenho, porque assim, eu tenho uma referência muito grande. Sim. Se emociona, né? Porque isso marca, né? Porque quando a gente estava assim próximo de sair, aí meu avô se despediu assim da minha mãe. Sim. E ele saiu andando e tinha assim, tem uma baraúna que mudou a estrada, né? Sim. Não é mais a mesma. Aí tem uma baraúna e quando ele chegou lá, ele se virou, olhou para trás e seguiu chorando. Que imagem! Essa imagem ficou na sua memória. Eu guardei no meu coração, né? Pode ficar à vontade, não se preocupa em se emocionar. Né? Que aqui eu sempre guardei isso comigo, porque o meu lugar é esse. Né? Eu sempre digo, quando eu cheguei aqui, eu agradeço a Pernambuco, principalmente a Vitória de Santo Antônio, porque ela nos acolheu. Porque eu sou e me tornei o que sou, porque eles nos acolheram lá, né? Uhum. E eu consegui tudo que eu consegui porque eu estava lá. Inclusive sua personalidade foi formada lá. Foi formada lá. Então eu agradeço demais, mas as minhas raízes sempre eu cultuei. Eu sempre tive aqui como referência. Às vezes eu largava do trabalho na Secretaria de Educação, já estava com a mochila nas costas, ia para Recife e vinha para aqui. Passava o final de semana, na segunda-feira ia-me embora. É muito forte na sua vida. Porque... A gente percebe que você sempre que faz um comentário, uma exposição sobre sua vivência, você sempre se refere a esse lugar com muita firmeza. Eu tenho acompanhado as suas redes sociais e eu percebo isso. Eu acho assim que a gente tem
tem que tipo assim, eu criei meus filhos para o mundo, né? Como minha mãe, né, nos criou com braço de ferro, né? A gente sempre diz isso. Criação bem tradicional. Tradicional, e nós resolvemos criar nossos filhos assim. Sim. Entendi. Não nos moldes assim, que Sim. Ela era bem rigorosa. Não ao pé da letra, não mas ao muito pé da naquela letra, linha, né? mas a gente criou na linha dela. Sim. E nós só temos que agradecer ao Senhor, porque eu tenho filhos maravilhosos, meus sobrinhos são joias raras. Então eu devo muito aos ensinamentos de mamãe e a criação dela com a gente. Uhum. Não é fácil ela sozinha com bastante filho. Então ela tinha que ter algum argumento pra gente. Verdade. E ao que me parece, ela era uma pessoa muito de personalidade forte, né? Pelo que você relata aí. Bem forte. Típico daquela pessoa da região. Típico dali, da região, das mulheres de nossa família, verdade, né? Alguma coisa mais te marcou essa infância, essa pequena vivência em Soledade antes de ir pra lá? Aqui a vivência da gente maior era com nossos primos, né, os filhos de Tio Paulo, Sim. de Tio Manuel, que era minha madrinha Sônia, e José Bonifácio, né? Sim. Os meninos de Tio Paulo e o pessoal de Tia Bela, né? Com o qual mamãe tinha uma ligação afetiva e afetuosa demais. Sim. Elas não eram simplesmente cunhadas. Elas resolveram ser irmãs de vida, né? E quando elas se falavam no celular, minha mãe sempre falava assim para ela: nossa amizade não foi encontrada em beira de estrada. Ela falava alguma referência assim, aqueles ditados, né? Aqueles ditados bem típicos da nossa região. E elas terminavam com a frase que eu te amo. Tia Bela que você falou é Isabel. É tia Isabel, Sim. né? Eu tenho tatuado o nome dela e o da minha mãe. Deixa eu dar um porque elas são minha flor de Mandacaru, né? Ok. Eu ia já perguntar sobre isso, você já está falando do que eu ia te perguntar. Essa relação de primas, de sobrinho com aquele pessoal lá de Sevilha Januário é muito forte, né? É muito forte. Vocês são irmãs. Até Gorete falava assim, que a gente era irmã de outra barriga, né? De barrigas diferentes. E o amor da gente é um amor que transcende a família, né? E que meus filhos vieram, eu fiz questão de trazer meus filhos pequenos para aqui. Sim. As férias eram aqui, eu trazia. Sim. E que eu não tinha muita ordenância com eles, porque tio pegava eles, jogava em cima da caminhonete, chique. Esses lados todos, eles bateram com ele e eles amam demais esse lugar. Então eles também leva esse elo do lugar, porque você e sua família se cuidaram de construir isso, né? De manter esse elo no DNA deles, né? Então eles também têm esse apego por esse lugar e essas pessoas desse lugar. Meu neto tem 13 anos, ele veio pequeno, bebê, veio na barriga da minha nora, veio bebê, depois veio outras vezes maiorzinho, e esse ano ele já veio para aqui. Aí ele já, vovó, olha, quando for minhas férias eu vou passar todas aí, né? E isso me orgulha demais, porque eu sei o que eu plantei a semente e estou colhendo. Colhi com meus filhos e hoje colho com meu neto, né? E isso para mim é de uma importância que talvez para as outras pessoas não saiba definir a grandeza desse ato de amor, né? Que eu construí. Isso é muito bonito, Ieda. Agora já falou bastante da sua infância, da sua família. Agora vamos entrar aqui na infância. Então, os primeiros estudos, como foram? E onde foram? Eu estudei aqui
ainda a carta de ABC. Eu também estudei a carta de ABC. Com madrinha Iraci, no grupo lá ainda. Iraci? Quem era Iraci? Era Iraci de Pedão. Sim. Sei, ela foi professora, né? Foi professora de quase todo mundo lá, né? Do Manuel de Souza. E depois eu estudei com Socorro, minha prima. Ainda eu estudei com Socorro, que é de Chico Joaquim, de Tia Maria, né? É tua prima, Socorro, né? né? Socorro é minha prima. Socorro foi professora lá. É minha prima legítima. Me diz aí, tu tem algumas lembranças daquela época na escola? Tu criancinha? Bastante. Minha madrinha era bem, bem severa conosco, né? Uhum. Mas eu me lembro até do sabor de um arroz, que eu não sei que arroz era aquele que nós comíamos lá, mas era delicioso, e o leite, né? Mas para os tempos que ela ensinou a gente, aquilo era o cotidiano de uma professora, porque ela era a mãe, né? Chegou e como era que a mãe nos educava, escreveu no livro, o pau comeu. E então, naquela época era assim. Era assim, né? Hoje a gente censura, mas era assim. Era assim. E de certa forma não estava errado não, sabe por quê? Mas hoje é tão liberal as coisas e a lei que leva a isso, facilita, né? E hoje está tão desmantelada a situação, né? Então era rígido, aos olhares de hoje não era correto, mas para aquela época era ideal. Eu penso desse jeito. Eu também fui daquela época. E aí, teus estudos sequentes? Aí lá em Vitória eu o científico naquela época. Aí eu estudei na escola paroquial até a terceira série, né, que era série. Sim. A quarta série eu fiz no grupo Pedro Ribeiro, lá em Vitória de Santo Antão. O ginásio, né, que na época era ginásio, eu fiz no 3 de agosto, uma parte. Sim. Outra parte eu já fiz no Amélia Coelho lá, porque eu já trabalhava sexta e sábado, né, no supermercado lá. Eu e minha irmã, nós começamos a trabalhar todos cedo para ajudar. Muito jovem, para ajudar muito jovem, na família. Exatamente. Sim. Aí eu fiz o ginásio. Aí depois, por influência, porque eu era apaixonada por minha professora do primário, Joana Paiva. Sim. Foi minha primeira professora lá, né, da primeira série. E eu achava lindo, era ela, Luzinete Macedo e Lenira Macedo. Todos professores. Que foram referências lá no primário, né? Sim. Na época. E a maneira que ela conduzia a educação me fascinava. Sim, você acabou te chamando a atenção e te levando para essa profissão. Para essa área. Sim. Aí quando eu terminei e fui fazer o magistério. O magistério era o quê? Era uma fase da educação. Era uma fase que era o ensino médio hoje. O ensino médio. Só que a gente se formava no magistério e já ia para a sala de aula. Já podia ir para a sala de aula. Era como se fosse o científico. O científico. Que depois veio ser científico e hoje é ensino médio, né? E aí você já passou direto para a sala de aula? Aí eu passei uns anos, lá, sim. Aí já fui para a sala de aula. Já fui para a sala de aula. Aí passei 3 anos porque eu já estava casada. Sim. Quando eu terminei, jovem. Foi. Sim. Eu casei com 15 anos. Foi. Meu esposo ele tinha 1 ano. Nós somos 1 ano mais velho um que o outro. Sim. Mas eu resolvi terminar os meus estudos. Sim. Porque sempre mesmo casada. Que na época era um pouco difícil, era né? Muito conciliar difícil, ali a vida de dona de casa
Hoje não, isso é muito... Ele já era motorista, trabalhava, aí depois, quando completou 18 anos, ele foi ser motorista particular do pessoal da Pitu, de um filho de um dono da Pitu, e ficou muitos anos, e eu estudando. Aí quando eu terminei o magistério, meu filho estava com 3 meses, que ele nasceu em agosto, e eu me formei em dezembro. Aí passei 3 anos sem trabalhar. Aí teve o primeiro concurso de Vitória, eu fiz, passei e até foi para professora. Então você não fez graduação? Não foi para a universidade? Não, fui para a universidade, eu já estava trabalhando. Sim. Aí você concluiu? Aí eu concluí em 2005, eu consegui fazer pedagogia, que era meu sonho. Sim. E emendei já numa pós-graduação de gestão e planejamento escolar. E terminei, depois saí da sala de aula. Em 2005 eu fui para a Secretaria de Educação, fui convidada para ser supervisora lá no município. Aí fui para a Secretaria de Educação e me aposentei lá em 2019. Na sua área, mesmo na que minha estava área, na sala de aula, mas estava na secretaria, na área de educação, né? Era. Então você se aposentou em que ano? Eu me aposentei em 2019. 2019. Foi. Começou muito jovem, se aposentou muito jovem, né? Seus filhos são casados já? Meus filhos são casados, tenho 2 filhos. Meu filho tem já meu neto, né, com 13 anos, ele é casado há 21 anos. Já? Casou novo, também, né? Namoro e acho que faz esse período, 20 anos. E minha filha... ela é lésbica, né? E é casada com Joana. Meu filho é casado com Suelen. E eu sou ativista do Mãe pela Diversidade de Pernambuco, né? Porque assim, eu acho que eu digo assim, eu tive o privilégio de Deus me dar 2 presentes para eu criar. Né, para eu tomar conta para ele durante esse período todo que eles estiverem aqui. Então eu tenho que cuidar bem cuidado. É verdade. E assim, as pessoas dizem assim, fulano escolheu, ninguém escolhe ser. As pessoas nascem sendo. Né? As pessoas nascem sendo. Então é um estigma muito grande que as pessoas LGBTQI, né, carregam, né? Porque eles trabalham, eles estudam, eles se formam. São pessoas normais. São pessoas normais, pagam os seus impostos tudinho, mas existe o estigma, né, da sociedade. O estigma, traduzindo, uma discriminação. Uma discriminação muito grande com essas pessoas. Então você assimilou bem essa condição de sua filha? Assimilei. Não, sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema. Você aprovou e aceitou e apoiou. E se você vê, minha mãe foi uma mulher à frente do tempo dela, né? E quando minha filha foi contar para ela, contou para o pai e para mim, né? E meu esposo na época disse assim, não, eu quero que você seja você. Você. Muito bem. A única coisa que meu esposo na época pediu a ela foi assim, olha filha, que a gente às vezes até ri, eu não quero que você se modifique, você seja essa menina doce, maravilhosa, responsável que você é. Pronto, só isso que papai quer pra você, que você continue sendo essa pessoa. E eu e sua mãe vai estar aqui. Aí minha mãe na época, e minha filha foi contar que a gente é uma família que a gente conversa tudo. Sei. Aí foi contar, eu vou contar a vozinha, mãe. Aí eu digo, vai contar a sua avó. Aí ela disse-me assim, só tem uma coisa. Só me diga se algum primo ou algum tio olhar diferente pra você depois que você disser isso à família.
Tua mãe era bem moderna, né? Pode. Tu já pensasse. Pronto. E essa função que você falou aí, explica melhor ela. Você é ativista? Nós, Ativista a gente luta Sim. pelos direitos De de uma classe LGBTQI, né? Sim. Que envolve todos. Você é uma defensora da uma causa. defensora da causa. Aí você. Isso é uma função que você participa de eventos, de representa hoje a classe a gente em alguma... não estou lá, né? Mas a gente faz encontros de mães, tem o apoio, que é Gi Carvalho, que é a diretora, né, desse grupo, a Sim. coordenadora de Pernambuco é Gi Carvalho. E a gente, né, nesse molde, as meninas tanto ajudam, tem psicólogo, Sim. tem a gente tentou uma casa de acolhimento que a gente ganhou, só que não conseguiu construir, o lugar era distante. Sim. Mas tem sempre uma casa de acolhimento para essas pessoas. No caso, vocês é uma espécie de apoio, principalmente às famílias, né? Porque isso ainda é um tema bem meio complicado trabalhar dentro da Difícil de família, trabalhar, né? na sociedade. E aí vocês ajudam nisso, né? Ajuda os pais que precisam Sim. entender seus filhos, os filhos que precisam desse apoio, desse carinho e não têm suas famílias. Sim. E aonde eu passo, eu faço questão que as pessoas que estão nesse processo, né, que Sim. saibam que eu sou uma apoiadora. Muito bem. Que eu sou uma defensora deles, Muito bem. né? Que eu quero que não só minha filha tenha o direito de ir e vir para onde ela quiser, né? Porque ela é cidadã, acima de tudo. Do jeito de todo. Do jeito que todo mundo é, verdade. entendeu? Isso é muito interessante, Ida. Isso é muito bom. A gente precisa lutar. E o lema da gente é assim: tire o seu ódio do caminho que a gente vai passar com o nosso amor, né? Por todos e todas que precisam da gente, que precisa conhecer, né, a situação, porque, Elias, é excludente a situação das pessoas. Né? Pessoas talentosas, pessoas inteligentes que na maioria das vezes não têm o seu espaço. Né? Pessoas dignas, que dignas, ajudam a sociedade. que ajuda a sociedade, né, a crescer, que produz e são discriminadas, execradas, exatamente, perseguidas, né? Mortas. É verdade. São muitos que mortos. Não só é com essa classe, não. Não você são com vê a todas. mulher hoje como está perseguida, né? Feminicídio um feminicídio está assustador. Tá. E precisa se fazer alguma política pública que converse, que combata. Que combata. Né? De esclarecimento, uma política pública que esclareça, né, da base, que é o município, até chegar muito interessante. A esfera federal. Sua posição, sua atitude, isso é muito interessante. E aí você se aposenta e resolve voltar para suas origens. Que você tanto ama. Voltando para cá, você aposentada, desenvolve alguma atividade em Soledade ou só curte sua aposentadoria? Eu digo sempre, aí os meus amigos riem muito, que aí, e ainda tu vai fazer alguma coisa? Eu digo, não, eu já trabalhei. Eu trabalhei no comércio, trabalhei 31 anos na educação, eu digo, agora eu só quero ser malandra aí. Viver, né? Entendeu? Aí você viaja bastante? Eu gosto, uma coisa que eu gosto muito de viajar. A preocupação da minha família comigo era isso, porque eu gosto muito de viajar, né? Conhecer lugares, e eu gosto muito do social. De manhã, da convivência com as pessoas, né? Eu gosto muito dessa troca de informações, de experiência. Intercâmbio, né? Essa valorização do humano. Isso é muito bom, muito bem. Né? Você procurar saber, não só ter um amigo ou um conhecido por ter, saber da história dele, da origem dele, e é isso que seu canal faz. Por isso que eu me apaixonei pelo seu canal. É porque tem coisas. Essa última
foi até um rapaz Martins, Marinaldo, eu acho. Martins, que eu assisti. É Marinaldo, que é primo de vocês, né? nada mais nada. Ai, veja, eu não conheço aquele rapaz. Fala, eu adorei. Eu achei maravilhoso, né? Como tantos outros, da Dica, aquele poeta maravilhoso, vocês, né? Claudemir, que é um menino que eu admiro demais. Muito inteligente. Né? Os quilombos que nós estamos chegando eu amei dele, né? aquelas reportagens da menina aqui, né? Incrível. Inclusive esta noite saiu outra de outro quilombo. Né? Foi, eu assisti. Você me falou aqui nos bastidores que seu pai praticou a profissão de tropeiro. Foi. Você lembra dessa vivência? Chegou a vivenciar isso ou só ouviu falar? Eu só ouvi falar. Sim. Né? Meu irmão mais velho, né? Que a gente chama Pipalinho. Sim. Ele é quem relata muita história, né? Sim. E disse que meu pai, eu não sei se era, tinha meu pai e outra pessoa que levava 6 ou era 12 burros, levava carvão. Eu acho que era para Esperança. Sim, para o Brejo. Para o Brejo, levava para o Brejo e trazia, quando voltava, trazia, era arroz, não sei, batata, feijão, era rapadura, cachaça, fumo, carne de charque. Era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Levava uma coisa e trazia outra. Levava uma coisa e trazia outra. Eu sou muito fascinado com a história dos tropeiros, porque os tropeiros, eles tiveram uma atuação muito forte no progresso da nossa região. Lá nos inícios dos anos 900, por aí, eu acho que foi por aí. Então, ou antes, ou vem de antes, talvez. Então, esse personagem, essa personalidade da nossa região, ele teve grande importância. E seu pai foi um deles. Meu pai foi um deles. Uhum. Né? Muito bacana. E aí meu irmão, ele fala assim com mais clareza, porque como ele é o mais velho, ele vivenciou melhor, né? Esse tempo que meu pai trabalhou de tropeiro. E Eda, o que você acha hoje desta soledade que você deixou há uns 40 e poucos anos atrás? 51. 51. Como é que você vê a soledade hoje? Comparando com aquela época. Olha, quando eu vinha com a mamãe, né, para aqui, a gente eu me recordo só dessas ruas principais, né, onde tem o busto de Zé João, que a gente descia, e eu fico tentando recordar que rua era que um senhor nos dava macaíba. Zé de Nana. Zé de Nana, dava macaíba a mim e a minha irmã Elizabeth, né? Sim. Que ela já faleceu. Já faleceu. E era uma felicidade. Você não sabe qual é a rua, não? Não lembro, eu acho que é aquela rua que é a cadeia. Do lado de baixo da cadeia. Não é? Aquela rua na lateral da cadeia. Hoje a filha dele mora lá. Pronto, eu acho que era aquela rua. Então você comeu da Macaíba, você dizendo, né? É muito famosa essa história. Né? São coisas assim pequenas, mas que marcantes né, na vida da gente. O mercado, eu fico triste de ver o mercado, a feira, né, se acabando aos poucos, né? Isso me deixa triste. E assim, em relação à soledade que eu deixei, eu até me perdi aqui, né? Eu morro de rir. Porque meu cunhado Orlando diz-me assim, minha filha, porque no início você não botou uma linha para ir e voltar, né? Aí a minha referência, eu faço mesmo assim, era o Banco do Brasil, no Banco do Brasil, sei como é. Tem lá como referência. Como referência para ir para os cantos. Para não se perder. Para não se perder. É interessante, né? Mas cresceu muito. Como você está vendo esse momento do mundo? E da nossa cidade, que estamos também nesse contexto. Do mundo, essa guerra por poder, simplesmente por poder, né,
dizimando população, né, as populações, as cidades, só por poder, por ganância. Né? Infelizmente, né? E eu digo sem medo de errar, tanto fora como aqui no Brasil, as políticas não são voltadas para o ser humano, né? Para as populações, não é voltada. Geralmente as pessoas até sonham em ser político, só que quando chega lá, a maioria deles são corrompidos. E eu te digo por quê? Porque você chega lá com um sonho, mas você tem N projetos, você vai com N projetos, mas um dos teus projetos só vai ser votado se você aceitar a condição dali. É verdade, né? Isso da é um modelo, Câmara, isso é um modelo, de onde for. Infelizmente, políticos bons existem, políticos sonhadores existem, mas a política brasileira adoeceu, né? Adoeceu, infelizmente. Né? Aqueles políticos de antigamente que pensavam no povo, acabou. Né? Aqui eu acho assim que teria que ter uma política aqui que trouxesse indústria. São muitos jovens aqui sem fazer nada, e não é porque eles não querem fazer, né? É porque não tem para onde eles ir trabalhar. Um jovem vai pegar um alternativo, vai trabalhar todo dia em Campina Grande com um salário mínimo do comércio, não tem como. Não tem como ele sobreviver nem fazer nada. Ele simplesmente vai ficar dentro de um carro, indo e voltando e trabalhando. O problema, eu acredito que quando o gestor, né, que até eu não conheço o gestor daqui, mas assim, eu acredito na política pública. Enquanto o político não olhar para a zona rural, né, o agricultor que está lá em primeiro, ele é o primeiro lugar, certo? É o agricultor que coloca comida na nossa mesa, é o agricultor, o agropecuário que coloca o leite na nossa mesa, o queijo, tudo vem da agricultura, vem da zona rural. E por que nunca investe? A gente vê muito, Ieda, dizer, o prefeito foi em Brasília e trouxe tanto para calçamento, trouxe tanto para um prédio ali, não sei o que, realizações. Muito bem, plausível a atitude dele. Porém, acho que deveria lembrarem do homem do campo. Deveriam lembrar em contrapartida a favor do homem do campo. Deveriam lembrar em ajudar o homem do campo a ter vez, ter voz, ter créditos. Por exemplo, o homem do campo bate na porta do banco e não encontra. Não existe políticas voltadas para ajudar o homem do campo. Você está corretíssima. Pode continuar com sua avaliação. Pode continuar. E assim, tinha que haver um movimento que desse vez e voz ao agricultor. E não tem. Eu digo por minha família. Eles custeam a palma que vai plantar, né? Que são coisas de dificuldade, porque eles não plantam só. Né? É uma plantação que eu acho de uma dificuldade de fazer pelo posicionamento que fica o tempo todo ali, verdade, e precisa de muitas mãos para fazer, né? Aquele plantio. E fora, se tivesse uma política que desse ao agricultor, aí não vem tanto para tal canto. Eu nem falo mais da educação e da saúde, porque eu falo da educação com tristeza, né? Porque eu estou vindo de 6 anos sem aumento na cidade que mais vem verba para Pernambuco, uma das maiores cidades, né, da Zona da Mata, que vem, e nós estamos brigando
pelo nosso direito, que é federal, que é os 33%, e o prefeito não quer nos dar. E o outro também passou 4 anos sem nos dar aumento, né? Eu sei que não vem ao caso daqui, mas é porque não, mas a história... É uma realidade nacional. É uma realidade nacional, né? Mas voltando para o homem do campo, teria que ter uma estrutura financeira para que esse homem do campo pudesse se produzir, para que esses jovens não saíssem também do campo, que eles continuassem o legado de seus pais, mas com estrutura de vida, né? Que viver bem, não é só sobreviver. Que é o que está acontecendo hoje. Que é o que está né? acontecendo. O homem do campo ser tratado com dignidade, né? O homem do campo, há muitos anos, sobrevive, né? E todos nós dependemos dele. E todos nós dependemos do homem do campo para a gente sobreviver aqui nas cidades, nos grandes centros. Então é uma injustiça né, nacional. Você veio para ficar em Soledade? Eu vim para ficar. Né? Quando eu decidi vir, meus irmãos até questionaram muito, mas minha irmã, você vai nos deixar só? Aí eu falei, não, vou deixar vocês juntos. Eu vou com Deus, né? Porque eu sou uma pessoa que eu estruturo minha vida muito bem, mas eu planejo. Não foi uma coisa, às vezes as pessoas pensam, não, mas Ieda resolveu de repente. Não foi de repente. Eu já vinha me planejando há muito tempo para voltar, para essa volta. Inclusive com sua mãe, né? Inclusive com minha mãe, que era o meu sonho, era estar com ela aqui. Mas assim não foi permitido por Deus, né? E eu digo sempre, a gente é muito resignado às vontades de Deus. Sim. Né? Ele em primeiro lugar, se ele decidiu assim, mas eu não poderia deixar de realizar meu sonho e com o apoio dos meus filhos, né, que é primordial para mim. É verdade. Os meus filhos me apoiaram em tudo e se autorresolveram e minha mudança e tudo. E eu estou aqui para ficar. Mas não veio de pau de arara não, dessa vez. E dessa vez eu não vim de pau de arara. E pense no transporte caro, era melhor que eu tivesse vindo no pau de arara. E daí eles sempre visitam aqui sua família? Visita, meus amigos já vieram várias vezes, meus filhos já vieram. E agora é um ponto de referência para eles aqui na cidade, né? Inclusive vieram até de moto, que meu filho participa de um grupo, participa de um grupo de moto. Sim. E eles resolveram vir. Minha menina quase que chega aqui. Ele é acostumado, né, a viajar, fazer essas viagens de um dia para longe, mas ela não. Aí ela veio de moto também. Mas ela veio de moto com ele para fazer essa aventura. Sim, que é muito bom. Muito bom. Muito andar de moto. E assim, eles estão vindo sempre. Muito sempre. bem. Ieda, eu percebo, e você já tem se declarado, uma seguidora nossa, uma admiradora do nosso trabalho. Como é que você vê o nosso trabalho? Faça aí uma ligeira avaliação. Olha, Elias, eu acho o seu trabalho primordial, né, para manter acesa as tradições, sabe? Não só da vivência do homem do campo, mas de pessoas que saíram do campo por necessidade, né, e estão na cidade, mas tem essa história de resgate com o campo. Então, as histórias que você está colocando no seu canal, tem hora que eu não sei se está falando de mim ou das pessoas. Você se vê naquela condição, eu me vejo naquela né? história, Sim. naquela condição. Sim. Quando o meu primo Maurício, que eu amo de paixão, sou suspeita, aí ele falando de tio Paulo, né, que eu acho que foi não só um vaqueiro, né, renomado, mas um homem de um coração muito grande. Eu acho que meu tio era um ser humano diferenciado, sabe? Ele estava muito ali no querer o bem do outro. Sei. Não que os outros não tenham isso, sabe? Mas eu acho que meu tio Paulo tinha isso. Eu tenho aquele ponto de referência, né? Tia Filirmina não era tia de sangue, era esposa do meu tio, mas
eu tenho ela como um ponto de referência. São 3 mulheres muito fortes na minha vida, né? Tia Filirmina, minha tia Bela e tia Maria, que é a mãe dos meninos de lá. Sim. Eu sempre tive uma vivência muito grande, elas muito forte referência, né? Com elas, sim. Sabe? Então você faz essa boa avaliação nossa, né? Eu fico muito feliz. Eu fico incrível, assim, como você deixa o homem do campo à vontade, que você poderia bitolar. Não, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Não. Assim, liga você liga a câmera e deixa ele se envolver com o trabalho, com a vida dele, com a vivência dele. Por isso que seu canal é o sucesso que é, Graças Elias. A Deus. Muito obrigado. E chama a atenção. Muito acho que você está no caminho certo. Você buscou, você buscou o seu sonho. Continua que tu tá no caminho certo. Muito obrigado, Ida, por essa avaliação. E assim, eu fico muito agradecida de você também querer saber um pouco da minha história, né? Da minha volta pro meu Cariri, né? Que quem me conhece de rede social sabe que cada foto, né? Eu falo do céu, do chão, do ar, de tudo, porque eu precisava disso daqui. Quando eu tava sufocada lá, eu vinha e só precisava. Quando entrava naquele caminho, é feito meus filhos dizem. Quando eu vejo esse caminho, manhinha, meu coração se enche de felicidade, né? E fica à vontade. Isso pra mim é tudo. Que emociona, né? Sabe? Isso é bonito, isso é muito bonito. Teve um dia que meu primo, eu coloquei assim, foi até uma procissão, que eu acho que foi até que você filmou lá no Manuel de Souza, a procissão. Foi sim. Foi. E eu postei aquela procissão e falei da fé, porque era um tempo de muita seca. E eu falei da fé da minha família, do orgulho que eu tenho deles ter ficado no chão da gente e propagar para os outros essa nossa vivência de agricultor rural, dessa vivência bonita do homem do campo, né? Que eles deixaram pra gente, que meus filhos puderam ver neles essa vivência, sabe? E muitas vezes eu me questionei por quê. Fica à vontade. Nossa. Porque a gente tinha ido depois de adolescente, né? Mas assim, a gente sabia que minha mãe... Foi uma necessidade que minha mãe fez o melhor pela gente, sabe? Ela foi querendo... Ela tinha sonhos que a gente estudasse, que a gente tivesse... E a gente teve. A gente teve todas as oportunidades que a gente quis e que a gente buscou, né? E isso pra mim não tem preço, né? Essa referência de mulher forte acima do tempo dela, ela nos deixou um legado, um leque de possibilidades para a gente viver. E depois que eu construí tudo, que eu vivi, que eu me casei, que eu tive os meus filhos, que, né, aí muitas pessoas perguntam assim, mas por que você viveu 31 anos, Ida, e se separou? Não, chega um ponto que a gente a vivência não era mais boa, nem pra mim, nem pra ele. E aí não é bom vivenciar não é bom vivenciar dessa, né? E a amizade fica, nós somos amigos e a gente tem uma vivência boa, nós nos respeitamos. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele é um ser humano incrível. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu construí, por tudo que minha mãe e meu pai nos ofereceu, né? Na dificuldade deles, né? Nos limites deles, mas nos tornou homens e mulheres cidadão do mundo. Muito bem. Né? Eu me sinto cidadã do mundo, né? Mesmo com essa, eu digo assim, as minhas raízes estão fincadas aqui, né? No Cariri. Isso foi quando minha mãe faleceu. Sim. E eu resolvi fazer uma homenagem a ela e coloquei: mãe, devo minhas flores às nossas raízes, né? E eu devo muito aqui. Muito bacana.
tudo que... Isso é um sentimento muito nobre, esse de reconhecer família e origem. Isso é muito forte. Eu tenho muito orgulho. Aí eu ia colocar, esqueci. Aí um dia um primo meu lá, quando eu postei isso e falei do orgulho que eu tenho daqui, da minha família daqui. Aí meu primo fez assim, meu primo é bem brincado. Aí ele falou, e da gente? Eu disse, eu tenho orgulho de vocês. Né? Eu amo vocês igualitariamente. Mas a gente teve uma vida fácil, né? A gente teve uma vida fácil. Nas dificuldades, mas foi uma vida fácil. Fácil. Né? Comparando com a vida deles de guerreiros, porque são guerreiros. São guerreiros. É muito parecido né? com aquela história das tribos da África, de outros lugares, que tem aquela origem ali, que lutam pelo dia a dia. É muito parecido. Então são guerreiros de fato, entendeu? E aí eu me orgulho demais. Aí eles faz essa pergunta, porque eu digo, não, eu me orgulho, eu tenho orgulho de vocês, porque lá a gente teve a possibilidade de estudar, né? De ser advogado, médico, né? Tem quase todas as profissões na família. Que isso, o que proporcionou isso foi a ida para lá. A ida para lá, né? E é isso. Mas apesar de você ter ido e ter vivenciado uma outra vivência, você não relegou, você não esqueceu, você não tirou esse lugar e essa vida e essas pessoas, essa cultura de dentro de você. É tanto que você está mostrando isso e voltando para suas origens. Voltei depois de 51 anos. Já pensasse. Né? E no mesmo mês que a gente foi embora. Já pensasse, ainda é essa coincidência. E assim, eu fico muito feliz de estar aqui, de estar com minha família paterna, né? De conhecer, eu estou conhecendo pessoas que eu não conhecia, porque eu vinha muito rápido, né? Eu sei como é, né? Vinha muito rápido. E assim, como eu estou aqui, aí as pessoas falam assim, você é a filha de Jaci, Zé Novo, que veio embora, né? Então, aí eu digo à titia, passou alguém, perguntou pela senhora, tudinho, quem foi? Eu digo, tia, esqueci de perguntar o nome. Então você está tendo a oportunidade de rever os seus, e reviver com seus antigos parentes e conhecidos e conhecer novos parentes e criar novos laços. Nossos laços familiares. Isso é interessante. Então, Ieda, eu só quero te agradecer por uma história tão brilhante, nos dar essa liberdade, essa oportunidade de contar uma história tão linda, tão interessante, e agradecer mais ainda por você nos prestigiar com a sua atenção. Isso é o que dá vida ao nosso trabalho. Isso é o que vai dar continuidade ao nosso trabalho, é você interagir com o nosso trabalho, prestigiar, recomendar. E agradeço demais. Muito obrigado e parabéns pela vida que você nos relatou, pela história de vocês. Eu que agradeço, Elias. Eu agradeço muito a você por ter tido, né, essa vontade de falar comigo, porque eu não me acho assim, como se a pessoa para você fazer essa entrevista. Uma história dessa, né? Mas assim, eu fico muito grata, né, a Deus e a você por ter me dado essa oportunidade de falar, né, assim, de um pouco da minha história e das minhas vivências familiares, né, do meu orgulho de ser caririzeira, né? Eu digo caririzeira, eu digo de ter liberdade, de andar ali. Quando eu saio daqui, que eu fico ali, para mim é o maior paraíso, muito né? Bom, muito bom. Muito obrigado por tudo, viu?